Olá, olá, sintam-se todos cumprimentados. Meu nome é Rosinha Lunco e conforme prometido, cá estamos no nosso programa Saúde e Bem-Estar e para hoje temos um tema super interessante sobre a masturbação. Você sabia que a masturbação traz um impacto negativo no seu bem-estar biopsicossocioespiritual? Isto é, a masturbação traz dano no seu psicológico, no seu físico, no seu meio social e na sua relação com Deus? Dentro em breve teremos o desenvolvimento deste tema com o nosso professor. Fique ligado à nossa página e não perca. E não te esqueças de nos seguir em todas as nossas plataformas digitais. Até breve. Masturbação. Que tal? Você tem alguma experiência direta ou indireta com a masturbação? O que você acha sobre a masturbação? Ela é prejudicial ou é benéfica à saúde humana? É um assunto por não perder nesta sua grande biblioteca digital que está chegando onde você estiver, não é? A fim de trazer novidades, conhecimentos, matérias benéficas para que no fim de tudo todos nós sejamos edificados ou construídos. Se conhece alguém que se lida bastante com a masturbação, está neste vício de masturbação, reencaminhe o link deste vídeo, também dos outros que podem ser interessantes para ele ou para ela, de tal forma que no fim de tudo a pessoa acompanhe e quem sabe podemos transformar vidas. O que é a masturbação? Masturbação é quando a gente busca fazer uma manipulação dos órgãos genitais, portanto, é uma manipulação que visa buscar ou alcançar o prazer sexual. Percebeu? Quando então usa as suas mãos friccionando o seu órgão sexual, pode ser homem ou mulher, de tal forma que no fim de tudo você se sinta sexualmente realizado. Isso chama-se masturbação. Tenho aqui alguns dados que eu achei interessantes e eu quero partilhar consigo. Veja só, 20% das buscas feitas no Google tem a ver com a masturbação e a pornografia. Entre os jovens, 90% do sexo feminino e 99% do sexo masculino masturbam-se. E entre os cristãos, perceba, 97,34% dos homens cristãos e 91,69% das mulheres masturbam-se. Que tal? Como tem sido a sua experiência? Será que você masturba-se? E será que isso faz mal à saúde? Recordo-me que esta prática era uma prática que nós conhecíamos por alguns colegas, até colegas universitários. Eu fiz física, foi o meu primeiro curso superior antes de fazer naturoterapia, não é? E o físico é aquele que trabalha bastante no laboratório, experiências. Agora, na física nós temos uma força magnética que chamamos de força de Lorentz. Na 12ª classe também dá-se esta matéria, né? Força de Ampère, força de Lorentz. E por ser uma força, então já é uma grandeza vetorial. Tem que ter o seu sentido, o seu valor numérico, direção, essas coisas todas. Usamos a regra de mão esquerda para determinar a força de Lorentz. E os meus colegas do ensino superior, claro, não vou dizer os nomes, não é? Então, acabaram trazendo essa expressão, ou seja, deram alcunha à masturbação. Sempre que dissesse que a regra de mão esquerda é porque se referiam à masturbação. Alguns ainda diziam que a regra de 5 contra 1. Os outros diziam que não, é dar homenagem a si mesmo. Portanto, existem muitas alcunhas por aí e, aliás, nós podemos até ouvir, mas não sabemos que se trata de masturbação. Agora, qual é o impacto que a masturbação tem na sua saúde, não é?
biopsicossocioespiritual. Vamos começar com a esfera física ou a esfera biológica. Muitas pessoas que praticam a masturbação, se forem mulheres, acabam sofrendo daquilo que se chama de anorgasmia. O que é isso? É uma disfunção sexual feminina, não é, onde a mulher acaba não conseguindo alcançar o ápice de uma relação sexual ou não se sente realizada. Porque o órgão sexual feminino já habituou, portanto, outros mecanismos, não é, onde busca a satisfação. E para homens, temos a famosa disfunção erétil, não é? Onde o homem não consegue manter a ereção durante a relação sexual. Não digo que todos os homens que têm a disfunção ou que sofrem da disfunção erétil seja consequência de masturbação, mas a masturbação conduz, sim, à disfunção erétil. Uma outra situação chama-se síndrome da doença pós-orgásmica. O que é isso? Quando o homem que está habituado a praticar a masturbação, então, depois de uma relação sexual, então o seu órgão passa a apresentar passa a sentir dor, percebe? Chama-se síndrome da doença pós-orgásmica, ok? E, segundo a minha lista, por fim, tenho aqui a dispareunia. É isso mesmo, dispareunia, que é aquela dor que pode ser sentida tanto pelos homens quanto pelas mulheres a quando da penetração. Então, muitos desses aspectos, ou sintomas, ou doença, ou males, são sim a causa da masturbação. A lista é vasta, não é? Você pode ir lá pesquisando e vai obter mais dados que vão lhe surpreender pela negativa. Quanto à saúde mental, não, qual a ligação que existe entre a masturbação e a saúde mental? Muitas pessoas que praticam a masturbação são pessoas que depois do ato sentem-se frustradas, são pessoas que se sentem assim aborrecidas, são pessoas que têm uma autodesconfiança, baixa autoestima, não é? Fraqueza mental e redução das chamadas capacidades cognitivas. Ok? Então isso afeta a sua saúde psicológica ou a sua saúde mental. E quanto à sua saúde social, o que acontece? Ou qual é o impacto negativo que nós temos causado pela masturbação? Muitas dessas pessoas começam a ter problemas de relacionamento, sobretudo com pessoas do sexo oposto. Segundo, solidão e isolamento. São pessoas que gostam de se isolar. São pessoas que, enfim, tudo é nada, nada é tudo, percebe, né? São pessoas que se sentem assim, mal inseridas na sociedade. Se tem o seu filho, a sua filha, não é? Apresentando-se desta maneira, converse muito bem com o seu filho, com a sua filha. Pode ser a sua filha ou seu filho, então, pratica a masturbação. E quanto à saúde espiritual, muitas pessoas, de acordo com as pesquisas, que praticam a masturbação, sentem a culpa. Logo depois da masturbação, a pessoa é invadida pela culpa. A pessoa sente assim uma inutilidade, do tipo, eu não sou ninguém, não sou nada, sabe? A pessoa sente o excesso de vazio na sua alma. É isso. Mas por que acontece? Será porque a masturbação é pecado? Bom, o assunto é polêmico, porque nós não temos assim nenhuma expressão bíblica, um verso bíblico direto que fale sobre a masturbação, proibindo ou autorizando. E daí, não vamos parar por aqui. Vamos então para uma outra suposição, voltaremos à masturbação. No fim, queremos saber se a masturbação não é um ato pecaminoso ou é pecado ou não. Vamos aí, fumar. É pecado ou não? Também nós não temos nenhum texto bíblico que fale sobre o cigarro. Agora, do ponto de vista científico, sabemos que fumar faz mal à saúde,
tanto do fumador ativo quanto do fumador passivo, mas também do meio ambiente, não é? Então, fumar, cientificamente falando, faz mal. Moralmente falando, sabemos que fumar também faz mal. Se faz mal quem fuma ou quem está do lado de quem fuma, então acaba nos fazendo mal moralmente, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. E nós não podemos sujar o nosso organismo, nós não podemos sujar o nosso corpo, porque nós não somos de nós mesmos. Logo, fumar é pecado. Concorda comigo? Agora, vamos para a masturbação. Toda gente que se masturba está em busca de uma satisfação sexual. Então, que falemos aqui sobre sexo de uma forma muito rápida. Quem criou o sexo é Deus. E vamos ver em que contexto Deus, então, acabou inserindo o sexo na humanidade. Deus criou 3 tipos de prazeres. É isso mesmo. 1, 2, 3 tipos de prazeres. O primeiro prazer chama-se prazer do homem para com Deus. Percebeu? O prazer do homem para com quê? Para com Deus. Chama-se adoração. Não é? Você adora, e se você for um verdadeiro adorador, aquilo dá muito prazer. Você sente prazer, fome e sede de adorar, 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 e mais, e mais, e mais. É um prazer que Deus colocou no homem, não é? E toda adoração é acompanhada por admiração. Então você adora aquilo que você admira, não é? Então você acaba adorando. Este é o primeiro prazer. O segundo prazer chama-se alimentação. É isso mesmo, não é? Você alimenta-se, você come aquilo que você gosta. Tem prazer naquele prato, não é? Naquele alimento e por aí fora. Chama-se alimentação, chama-se prazer do homem para consigo. Percebe? Eu como o que eu gosto, que eu quero. Eu tenho prazer naquilo que eu gosto de comer. O terceiro e último prazer chama-se prazer do homem para com seu próximo mais próximo. Permita que eu explique o que significa o próximo mais próximo. O próximo mais próximo de Adão, quem foi? Foi Eva. E o próximo mais próximo com quem gerou os outros próximos. Percebeu? Que é uma sequência de próximos aqui. Percebeu, né? Então, este prazer para com o seu próximo, o mais próximo, chama-se sexo, ou seja, realização sexual. Portanto, o sexo sempre vai envolver 2 pessoas, o marido e a mulher. E não pode acontecer, portanto, se aqui um faltar. Percebeu? Veja que o sexo, como, digamos, o último prazer na lista dos 3 que eu trago, não é? Então, este tipo de prazer é o único onde há reciprocidade. Faça a comparação comigo. Dissemos que o primeiro prazer chama-se adoração. Na adoração, você não é igual a Deus. Você é adorador. Você é criatura. Deus é criador. Percebeu? Que não há aqui assim equitatividade. Vocês não são iguais. Tá? E Deus é independente. Você é dependente. Vamos para o segundo tipo de prazer. Comida ou alimentação. Veja que você é o tal comedor. Comida é comida. Você é independente. Você é quem escolhe o que você gosta. Não é comida quem escolhe você. Percebeu? Agora, no terceiro e último prazer, aqui há uma reciprocidade. Vocês são iguais, vocês todos participam sendo iguais. Você é apenas um no jogo dos 2. Logo, a masturbação, na ótica de Deus, acaba sendo uma abominação. É um pecado. Eu sei que é difícil para quem já está nesta vida. Lido-me com muitas pessoas que estão na vida de que se masturbam todos os dias. E eu posso imaginar e muitas dessas pessoas, sei quais são as lamentações que essas pessoas têm. Eu sei que é difícil, mas há uma saída. Primeiro, se você não consegue ultrapassar a masturbação, você tem que procurar um pastor.
ou alguém entendido na matéria bíblica que lhe ajude e mostre que a masturbação é pecado. E se é pecado, então Deus abomina o pecado. Percebeu? Segundo, se não consegue, você tem que buscar a ajuda de um psicólogo, não é? Alguém mais próximo, mais íntimo, né? Que lhe ajude, aquele preparo psicológico todo. Mas também você precisa de orar bastante para que consiga ultrapassar este vício. Bom, espero ter ajudado. A masturbação não faz bem aos seus praticantes. Até lá, se Deus for permitir. Tchauzinho e aquele abraço.